Olá, tudo bem com você? Estamos na parte 8. Vamos continuar lendo esse livro Excelente Propósito e Visão. Uma visão direto do coração de Deus para a sua igreja, do pastor Léo de Oliveira e do pastor André Carvalho. Capítulo 14. Casas de Paz, Execução. Após o batismo realizado na Festa das Águas, depois do café com os novos batizados e o direcionamento da igreja para cada dupla de anjos da guarda, semeadores ou facilitadores, seja o nome que cada igreja dá para as duplas que vão visitar as casas das pessoas que se batizaram, que chamamos de casa de paz. A igreja inicia o período de 8 semanas das casas de paz. Essas pessoas que se batizaram serão acompanhadas por líderes no período de 8 semanas através das casas de paz, para poderem ser consolidadas. Líderes que vão ajudar os batizantes ou, em outras palavras, nossos bebês espirituais que acabaram de nascer para uma nova vida cristã, que vão aprender a andar com a ajuda de anjos da guarda, que vão os instruir nessa nova caminhada. A Casa de Paz tem 3 objetivos primordiais. Primeiro objetivo da Casa de Paz: edificação daqueles que se batizaram. O que significa edificação? O que ela representa no mundo cristão? Edificação é o funcionamento de fazer desenvolver, crescer ou de amadurecer. Devemos edificar na santíssima fé que temos em Deus, orando no Espírito Santo. Sempre quando somos edificados espiritualmente, crescemos e ficamos mais maduros. Precisamos manter-se no amor de Deus, enquanto esperamos que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna, que é a nossa maior riqueza, que nos aguarda no céu. Vejamos alguns versículos que falam sobre edificação. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 diz: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 diz: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso do 3 ao 5 diz: Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 diz: Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Romanos 14, 19 diz: Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 5, verso do 1 ao 3.
Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caiam sobre mim. Judas, capítulo 1, do verso 20 ao 21, diz: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 16 ao 17, diz: Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Romanos, capítulo 15, verso 4 diz: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedestes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 diz: Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Segundo objetivo primordial da Casa de Paz: alcançar a família do batizante. Nosso intuito é alcançar toda a família da pessoa que se batizou através das visitas das Casas de Paz, instruindo os novos convertidos a convidar e trazer os seus familiares para as reuniões nas casas, para ouvirem uma palavra direcionada e com muito amor trazida pelos anjos da guarda. Alguns versículos que falam sobre família na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8 diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Terceiro objetivo principal da Casa de Paz: e, se for possível, alcançar também os amigos e vizinhos dessas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O trabalho das Casas de Paz, além de alcançar a família, porque a pessoa se batizou, é uma chave para podermos entrar nessa casa e alcançar também seus amigos e vizinhos. Veja alguns versículos sobre salvação. João, capítulo 15, verso 12 diz: Esse é o meu mandamento, que vocês se amem como eu os amei. Provérbios, capítulo 27, verso 9 diz: Azeite e perfume alegram o coração, e a doçura de um amigo vem de seu conselho sincero. Salmos, capítulo 133, verso 1 diz: Eis como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Provérbios, capítulo 17, verso 17 diz: Um amigo ama em todos os momentos. É um irmão, e um irmão nasce para a adversidade. Filipenses, capítulo 1, verso do 3 ao 5. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Romanos, capítulo 12, verso do 10 ao 11, diz: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Filipenses, capítulo 2, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Provérbios, capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Portanto, encorajem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, assim como vocês estão fazendo. Hebreus, capítulo 10, do verso 24 ao 25. E pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é de costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uma casa de paz feita com excelência pelo líder vai gerar novas pessoas para que aconteça o novo batismo em 2 meses, gerando assim um círculo virtuoso na igreja, fazendo que se cumpra o ID de Jesus, crescendo de maneira saudável e sustentável. Lembre-se, seguir a visão à risca é de suma importância para que você obtenha um excelente resultado na sua colheita. Capítulo 15. A transição. Da casa de paz para a célula. Após as 8 semanas de casa de paz, temos 3 opções. Primeiro, transformar a casa de paz em uma célula. Após 8 semanas de casas de paz, temos a oportunidade de migrar ou transformar, como assim queira chamar o processo, de casas de paz para célula. Você pode se perguntar, mas como vou saber que uma casa de paz pode ser transformada em uma célula? Simples. Se você ou seus anjos da guarda, semeadores ou facilitadores, seja o nome que você usar para as duplas, que fazem os atendimentos nas casas, notarem alguns pontos na casa, tais como 1. Um número considerável de participantes. 2. Um alto envolvimento dos anfitriões. 3. Pessoas sedentas e felizes com a realização da casa de paz. 4. E que muitos ali não estão preocupados quando vai acabar a casa de paz. Isso é um sinal que as pessoas estão amando a presença dos anjos da guarda, e isso facilitará a transformação da casa de paz em uma célula. Segunda opção que temos depois das 8 semanas de casa de paz: encaminhar para a célula mais próxima. Mas se os anjos da guarda notarem que a casa de paz não está apresentando condições para ser transformada em uma célula, não tem problema algum, pois encaminharemos as pessoas que quiserem para a célula mais próxima de sua casa ou de suas casas de paz. E ali elas continuarão. Agora, passando do processo de consolidação para o de discipulado, que, digamos, é um dos pontos mais fortes da IEQ Lagoinha, pois o pastor André Carvalho preza muito pelo ensino da palavra aos novos convertidos, para que amanhã eles possam vir ser futuros líderes de casas de paz e células. E assim, o nosso ciclo de pequenos grupos não para, mas a cada 2 meses vai se renovando.
E a terceira opção que temos, depois que terminamos as 8 semanas de Casas de Paz, é se ele não quiser participar de uma célula ou transformar a Casa de Paz em uma célula. E se a pessoa, né, o dono da Casa de Paz, não quiser participar de uma célula e nem transformar a sua Casa de Paz em uma célula? Não tem problema nenhum. Pois se a pessoa de uma casa de paz não quiser nem transformar sua casa em uma célula ou migrar para uma célula, sem crise alguma, pois ela já foi consolidada no período da casa de paz e ela já está frequentando os cultos da nossa igreja, participando de nossas atividades e programações. A chance dela ficar entre nós é muito maior do que se ela não tivesse recebido a casa de paz no período de 8 semanas. Por isso, um conselho lhe damos: nunca obrigue um filho da paz a transformar a sua casa em uma célula. Deixe acontecer naturalmente, com muito amor, e ele vai por si só manifestar esse desejo de que sua casa agora, casa de paz, pré-célula, seja uma célula. Ele, depois de todo esse tempo de casa de paz e cultos, aumenta a probabilidade dele ficar na igreja e no futuro será levado naturalmente a uma célula. E assim, continuamos batizando e cuidando das almas que o Senhor tem nos acrescentado. Capítulo 16. Recomendações importantes. Queremos aqui lhe passar algumas recomendações que vão lhe ajudar muito no processo das casas de paz e células. Enfim, sabemos o tanto que é importante que a engrenagem das casas de paz estejam alinhadas com as células. Por isso, preste bem atenção nessas orientações que temos para você, pai de multidões. O líder de casas de paz precisa ser uma pessoa que tenha um conhecimento básico. Não precisa ser uma pessoa que tenha um grande conhecimento da palavra de Deus, mas precisa ter disposição para visitar os novos convertidos, ou seja, os filhos da paz. Até mesmo porque os líderes de casas de paz, eles são treinados semanalmente pelos pastores ou líderes do projeto, através dos livros de casas de paz, aonde traz todas as explicações de como ele vai atender e acompanhar essas pessoas nas casas de paz durante 8 ou 18 semanas. A casa de paz tem mais o intuito de relacionamento do que de ensino. O intuito é de que o líder esteja caminhando com a pessoa que se batizou durante todo o processo das casas de paz. O líder tem algumas obrigações básicas com os novos convertidos da casa de paz, tais como: 1. Levar as pessoas da casa de paz para a igreja. Afinal, eles são bebês espirituais e precisam ser ensinados a andar com Cristo, passar na casa das mesmas e as colocar no carro e as levar para a casa de Deus. 2. Sentar junto com as pessoas da casa de paz nos cultos da igreja. 3. Com o exemplo dos anjos da guarda, essa pessoa vai pegar o hábito de ir à igreja. 4. Orar em favor das pessoas da casa de paz. 5. Cantar. E 6. Ofertar. Esse líder de casa, de preferência que ele venha de uma célula da igreja, porque depois vai ficar mais fácil encaminhar essa pessoa para uma célula já em funcionamento da igreja. Isso, claro, que se essa pessoa não quiser transformar sua casa de paz em uma célula, porque a ideia é essa,
que depois de 8 ou 18 semanas se transforme numa célula. Mas sempre frisando que se a casa de paz não for transformada em célula, o líder trabalha para levar essas pessoas da casa de paz para dentro da célula a qual ele faz parte. É importante esse acompanhamento na casa de paz e depois na célula, porque essas pessoas ficam debaixo do olhar do líder, que está acompanhando essas pessoas desde o início. Por isso, é importante usar os líderes do núcleo da célula, que são 1. Líder da célula, 2. Vice-líder, 3. As pessoas que estão do lado deles, que já têm um pouco mais de conhecimento. Esses são os que assumem as casas de paz. E esses líderes enviados para a abertura das casas de paz, após o período da mesma, tentam transicionar a casa de paz para uma célula nova, aonde, de repente, ele mesmo pode se tornar o novo líder dessa futura célula. A segunda ação que colocamos em prática foi a de que esse membro da célula assuma uma casa de paz próxima à célula, a qual ele faz parte, facilitando assim a manutenção das pessoas para as células próximas, trazendo assim comodidade às mesmas. Tive essa ideia vinda de Deus, porque se a pessoa estiver frequentando uma casa de paz distante da célula, ela não vai querer frequentar a célula por conta da distância. A prioridade do líder é assumir casas de paz perto da célula que ele frequenta e depois, automaticamente, ele vai trazer essa pessoa para dentro da célula dele. Esse é o melhor formato que chegamos até o atual momento na visão. Mas se você não tem células na sua igreja, isso pode ser aplicado futuramente. Mas nesse primeiro momento, você pode usar líderes que estão na igreja como diáconos, louvor, um pastor auxiliar ou um irmão que nem trabalha na liderança, mas você percebe que ele tem algum conhecimento bíblico básico e disposição para ajudar os novos convertidos das casas de paz. Espero que essas recomendações venham lhe ajudar no fator transformar as casas de paz em células, pois nosso intuito aqui é só um, o de ver você crescer e que a cada dia mais o reino de Deus venha se expandir até os confins da terra. Deus abençoe você grandiosamente. Assinado Léo de Oliveira, Paixão e Ousadia, IEQ Avenida. Assinado André Carvalho, IEQ Lagoinha. Capítulo 17. Regras de ouro. Aqui vamos lhe passar as regras de ouro do cuidado do líder de célula com os discípulos. 1. Gerar ligaduras dentro da célula. Conectar as pessoas umas às outras. 2. Treinar os integrantes da célula para que amanhã sejam também líderes. Eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz e eu te observo. 3. Ter propósito de oração por cada integrante da sua célula. O líder é a extensão do corpo, que é a igreja, lá na casa da pessoa. 4. Envolver as pessoas da sua célula na igreja e nos departamentos da igreja. Exemplo: escola de sabedoria, rede de homens, de mulheres, de jovens, culto de domingo e eventos da igreja. 5.
levar toda a célula para participar da reunião de liderança. 6. Conhecer as necessidades deles. Preocupar-se com os seus problemas pessoais. Isso é pastoreio. 7. Não aceite perder almas que Jesus te deu. Vai buscar os que estão fracos e os que se afastaram. Regras de ouro do cuidado do líder de casa de paz com o batizado. 1. Influencie o batizante por hábito, convivência e exemplo. Sente-se do lado dele na igreja. Ore, louve e oferte com ele. Que você seja o exemplo dele dentro da igreja. 2. Entenda o que está passando no coração dele e as dificuldades que ele está enfrentando. Tente resolver e, se não puder, busque a ajuda de um pastor. 3. Ore pelo batizado, pelas pessoas da sua família e amigos, de acordo com os seus pedidos. 4. Pregue-o em casa e leve-o. Pegue-o em casa e leve-o na igreja, sempre que sentir que ele está indisposto. 5. Envolva-o e o acompanhe nos departamentos da igreja. Escola de sabedoria, rede de homens, mulheres, jovens, culto no domingo. 6. Tenha um propósito de fazer desse discípulo um líder. E 7. Não abandone o batizado após o fim da casa de paz, mas tenha sempre certeza que ele está ambientado numa célula ou engajado na igreja. Conclusão. Propósito e Visão é um livro que traz em detalhes a visão de paixão e ousadia aplicados na IEQ Lagoinha, do meu amigo e irmão André Carvalho. Escrever esse livro foi um desafio para mim em especial, pois transmitir a visão dessa igreja que amo tanto e sou suspeita em falar, mas procurei ser fiel a toda a visão que o André aplica na igreja. Espero que você possa aproveitar em cada página e aplicar a visão na sua igreja. E um dia, quem sabe, seja a sua igreja ter um livro a ser escrito por mim? Trouxemos para o livro a riqueza dos detalhes da visão, desde o momento que a pessoa entra pela primeira vez na igreja até o momento que ela se torna um líder de células, passando por todas as fases da visão. Apaixonada por almas e apaixonada pela presença, essa é a visão da IEQ Lagoinha. E a do Paixão e Ousadia é apaixonados pela presença do Pai e ousados para mover o sobrenatural. Você sabe o que resultou essa junção. Um livro chamado Propósito e Visão, que tenho plena convicção de que vai mudar e apurar ainda mais a sua fome e sede por almas. Desejamos que você seja mais faminto e sedento por almas do que nós dois somos, pois acomodamos e dormimos pensando em almas, em ganhar e cuidar de almas. Pois acordamos e dormimos pensando em almas, em ganharmos e cuidarmos de almas. Um dia, minha pastora Bianca me mandou um áudio dizendo: Léo, acorda pensando em casas de paz. Léo, almoça pensando em casas de paz. E eu e minha esposa realmente somos assim. O André e sua família também são assim. Por isso, temos o propósito e a visão de ganhar as nações para o Senhor Jesus. E o intuito do livro é o de ser um míssil que destruirá todos os pilares religiosos da sua vida e fará com que você venha ser mais um louco por almas e desesperado por ver as águas se agitarem com os batismos.
Para eu escrever esse livro, foi em cada página sentir que as águas do batismo estão se agitando mais e mais. Pois quando termino um culto e paro em frente ao altar e fico relembrando os rostinhos de cada uma das pessoas que estavam ali sentadas, ouvindo a palavra do Senhor através da minha boca, ver a escada do altar e relembrar cada um que subiu os degraus, os sapatos serem tirados, as lágrimas caírem, sentir os abraços e o mais importante, ver as águas se agitarem e as pessoas saindo molhados e gritando de alegria. Isso faz valer a pena tudo que já passamos até aqui. Maranata, vem Senhor Jesus. Propósito e visão. Qual é o seu? Assinado Léo de Oliveira, Paixão e Ousadia, IEQ Lagoinha. Assinado André Carvalho, IEQ Lagoinha. E terminamos de ler nesse momento esse livro excelente, Propósito e Visão, uma visão direto do coração de Deus para a sua igreja. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque o meu objetivo com a leitura desse livro foi abençoar você, pastores e líderes e igrejas, que todos possam crescer para a glória de Jesus. Amém?